Bom dia, irmãos e irmãs. Quero agradecer de coração o convite que me foi feito por intermédio do reverendo Edson, de estar aqui com vocês nessa manhã tão bonita, tão luminosa, encontrar o reverendo Jorge. Muito bom estar aqui. Sentir aqui a presença do reverendo Márcio Moreira, como sempre. É muito bom estar aqui. Agradeço ao conselho, presbíteros, às diaconisas, aos diáconos da igreja, esse coral tão lindo, que emociona a gente desde a primeira música. Agradecer aos irmãos e irmãs pelo lindo testemunho que deram. Eu, sinceramente, fica difícil até dizer alguma coisa aqui agora, depois deste grande sermão público proferido pela comunidade. Me fez lembrar o velho primeiro pastor presbiteriano brasileiro da igreja presbiteriana, o reverendo José Manuel da Conceição, que ia do seu cavalo lá no Vale da Rendeira, entrava na casa de alguém da comunidade, lia o texto bíblico com clareza e se ausentava. E as pessoas diziam: mas pastor, o senhor não vai fazer um sermão, não vai comentar o texto? A Bíblia fala por si mesmo, ele dizia. E hoje eu poderia dizer que a Bíblia fala por si mesmo e a comunidade fala por si mesmo. Então eu me sinto aqui até um certo intruso para dizer alguma coisa depois dessa beleza de tudo que nós ouvimos aqui, esse testemunho de vocês. Acho que o reverendo Jorge foi muito feliz, né, de abrir a palavra para que vocês fizessem a homilia dessa manhã, o grande sermão dessa manhã. E eu quero apenas me juntar à voz de vocês, aos afetos de vocês, essa potência, essa força dessa comunidade, que me faz pensar o tempo todo lá na minha comunidade, a Igreja Cristã de Ipanema, quantas semelhanças, quantos caminhos assim muito parecidos no profetismo, né, na vivência de um evangelho bem resistente a essa onda avassaladora, né, que está sempre soprando, está sempre tentando o nosso povo, a nossa gente, o nosso Brasil, essa onda autoritária, né, as religiões do medo, as políticas, né, da divisão. Então, puxa, eu me sinto em casa aqui com vocês. É a segunda vez que vocês me convidam aqui. Eu estive aqui há 5 anos, por ocasião também do aniversário da comunidade, né, Jorge? E agora, eu me lembro que eu falei sobre o Salmo 23, e eu vou fazer o seguinte: eu vou ficar no Salmo, eu vou falar sobre o outro Salmo hoje. Esses poemas, né, lindos, né, aos quais a gente acolhe em momentos assim mais profundos da nossa vida. E se daqui 5 anos vocês me convidarem, você vai ser um outro salmo. Mas o de hoje, aliás, era o salmo preferido do reverendo Jonas Rezende, um dos grandes pastores daquela geração, o reverendo Márcio Moreira, também é uma figura interessantíssima, falecido há pouco tempo, há uns 8 anos, o reverendo Jonas, que eu tive o privilégio de conviver, e ele, sempre que a gente ia viajar, que alguém da igreja fosse fazer alguma viagem, ele ligava e ele recitava esse salmo, que também certamente é um salmo do coração de vocês, o Salmo 121. Juntos. Elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída
e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar. A igreja está em festa, 72 anos de vida. Que beleza! A nossa comunidade de Ipanema, esse ano faz 60 anos. E é preciso, em momentos como esse, pedindo licença à belíssima tradição bíblica, emprestar algumas imagens desse salmo que acabamos de ler, o 121, para alimentar essa nossa gratidão, para torná-la mais ainda profunda. 72 anos de vida. Há muito que celebrar, mas certamente, entre as muitas razões que nos trazem aqui nessa manhã, eu acho que duas delas estão cravadas nesse pequeno cântico, o Salmo 121, nesse pequeno poema. São, talvez, as duas notas mais fortes deste salmo. A ideia de um Deus que é guardião, que é cuidador da vida. E, em segundo lugar, a ideia de que é preciso que acordemos para esse cuidado. Que acordemos para esse cuidado. Portanto, eu acho que também a gente poderia dizer que nessa manhã nós celebramos o cuidado divino para com essa comunidade, o cuidado divino para conosco, a sua vigilância nos nossos vai-e-vens. E celebramos um convite. Como despertar para esse cuidado divino que nos mantém em pé, que nos livra, como disse bem o reverendo Jorge, aqui na lição da escola dominical, antes de começar a nossa celebração, que nos livra da loucura, que não nos permite ficar loucos, ensimismados. O cuidado divino. Essa é a primeira e mais profunda ideia desse salmo. A ideia de um Deus guardião, de um Deus providente, de um Deus cuidadoso. E a palavrinha se repete 6 vezes. Ele guarda, guarda. E aqui eu tomo emprestado a reflexão de Luiz Alonso Schorter, muito interessante no comentário que faz a esse salmo. Com muita poesia, ele vai descrevendo aqui o cuidado divino que vai se manifestando em todas as oscilações da vida. Sol e lua, dia e noite, entradas e saídas, agora e sempre. Deus cuida. Deus cuida. E é curioso que, se a gente observar, esse cuidado se dá também no extremo de cada uma dessas oscilações. Afinal de contas, o sol que faz florir é o sol também que nos traz insolação. É perigosíssimo. Eu tive agora com a família lá no Nordeste, enquanto chovia cântaros lá em Juiz de Fora e no Rio de Janeiro, lá no Ceará, o sol brilhava na sua plenitude. E a grande tentação é a gente se esquecer de que essa mesma fonte belíssima de vitamina D também pode queimar a gente se não tiver cuidado. A lua que ilumina a noite, a eterna musa dos poetas, dos apaixonados, essa mesma lua, ela pode nos fazer lunáticos. Excesso de lua não é bom. Então, percebe? Olha que intuição linda do salmista. Deus nos protege nas oscilações.
E a nossa vida está sempre oscilando, não é verdade? Mas nos protege também lá nos polos, lá nos limites da oscilação. Porque muito sol não é bom, porque muita lua não é boa. Ninguém de nós pode dizer, agora cheguei ao ponto da minha vida que eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou agora resolvido. Cuidado com essa pessoa. As nossas igrejas, aliás, estão cheias desse discurso, né? Elas se colocam nesse lugar, uma espécie de coaching, né? Para dar sugestões às pessoas de como estar seguras na vida, como de ocupar determinados lugares que as façam sentir que ali elas são seguras. Eu preciso tanto de sol. Eu me lembro do texto lá do velho Freud, o mal-estar da civilização. Ele chega a dizer o seguinte: não há nada mais enfadonho que uma sucessão de dias velhos. Como chove, você vai para um lugar que só faz sol, daqui a pouco você está cansado, está com saudade da chuva. O mistério de amor nos guarda, nos mantém em todas essas oscilações da vida. Ele nos protege silenciosamente dos perigos e não permite que enlouqueçamos. Esse mistério de amor que chamamos Deus é, sobretudo, um mistério que não nos deixa enlouquecer. Porque essa loucura, né, do maluco beleza, ela é bonita, né? Essa loucura é a loucura que a gente tem que ter, que a gente procura o tempo todo. Mas essa loucura aqui é a loucura que referisse o Leandro Jorge na aula da escola dominical. É a loucura do ensimismamento, de se achar, de não ter autocrítica nenhuma, de achar que é o salvador do mundo. O lugar de salvação é esse. Essa pessoa é louca. E Deus é aquele que nos livra dessa loucura. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, eu estou fundo, Deus não permite que eu enlouqueça. Deus não me dá nada, isso, daquilo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Deus não nos promete coisas, mas Deus é aquele que não nos deixa enlouquecer. A gente tem tantas razões para enlouquecer, né? Para se cismar, para se voltar, para se fechar, para esquecer, para se anestesiar. Deus é aquele que cuida de nós. No coração da vida, pulsa a presença desse mistério de amor que nos guarda dia e noite, na vigília e no sono, no trabalho e no lazer. Ou seja, no milagre da saída do ventre da mãe, no milagre da entrada no coração do Pai. Esse é o nosso destino. No nascer, no morrer, lá está esse mistério cuidador que preserva, que sustenta a nossa vida em todas as suas oscilações. Celebrar o cuidado divino, portanto, é trincar essa armadura desse ídolo controlador que de alguma maneira trazemos em nós, que quer tudo controlar, tudo medir, tudo possuir. O que o Salmo faz é o que o coral fez na sua primeira canção: eu me entrego. A fé é um convite não ao domínio de quem quer que seja, mas a uma entrega. Eu me dou tudo, entregarei. É o famoso, antigo hino. Tudo entregarei. Eu sou de mim, Jorge. O tom também não é meu. Tudo a ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Deixar, entregar, dar-se. Se há de se celebrar alguma coisa, quando uma comunidade comemora 72 anos de vida, de resistência, de subversão, é isso. Deus, nós tentamos nos entregar
nós tentamos ser fiéis ao teu convite de sairmos de nós mesmos, de não nos ensimesmarmos, sair dessa loucura de que podemos controlar a vida, controlar o mundo. A filósofa Hannah Arendt, no seu livro A Condição Humana, acho que no prólogo, logo no prólogo do livro, ela diz uma coisa interessante. A impressão que me dá é que o mundo moderno, esse mundo nosso, né, desse sujeito contemporâneo, que somos nós, ele está construído sobre o seguinte pressuposto: criar um mundo totalmente artificial, do qual o sujeito possa dizer: aqui não tem morte, aqui não tem dor, aqui não tem sofrimento. Olha que coisa interessante. Ela está dizendo que o nosso mundo moderno, ocidental, parece estar construído sobre esse pressuposto. Tudo controlar, tudo dominar. De tal sorte que isso aqui, de repente, possa ser a nossa segurança, no limite. Há algumas semanas eu tive um mal súbito, uma dor profunda, que até agora estou tentando descobrir o que é. Fui parar numa UTI de um hospital lá de Juiz de Fora, fiquei 3 dias na UTI. E o que me sobrou foi isso aqui, porque era uma visita assim, 1 hora do dia. E eu senti uma angústia, eu que gosto tanto da solidão, eu que visito tanta solidão, aí me senti jogado, forçado a uma solidão que eu não quis, que eu não escolhi. E de repente não tinha isso aqui, nem isso aqui. Sobre o que está construída a nossa vida? O que dominamos no fundo? Temos poder sobre o quê? A igreja, a comunidade de Jesus, não é um supermercado para prover as pessoas de armas e produtos que lhes tragam a impressão de que podem controlar as suas vidas e as vidas do outro e a vida do mundo. As comunidades de fé, no fundo, elas são um lugar para nos fazer lembrar que no fundo, não temos controle de nada desse mundo, nem sobre nós mesmos, nem sobre nós mesmos. Eu acho que por isso que desde cedo, lá no seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, nos anos 80, eu ia para aqueles cultos cansativos, né, doutrinários de quarta-feira, que a gente não tinha, mas eu me emocionava quando cantávamos um hino, e um hino que eu canto até hoje. Não desanimes, Deus proverá, Deus zelará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus zelará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus zelará por ti. Não me lembro de um daqueles sermões doutrinários, mas esse hino eu não esqueço nunca. Como se o hino estivesse dizendo: esse mistério de amor vai cuidar de você. Ele vai velar por você, velar. Ele vai manter a vela da sua vida acesa, não vai deixar se apagar. Ele vai manter a inviolabilidade da sua vida, aquilo em que você é sagrado, que nada pode destruir, nada pode entrar. Daqui a pouco a gente vai falar do que é esse sagrado, que nada pode destruir, e sobre o qual nós não temos absoluto controle. Deus proverá. Em outras palavras, o ser humano é o que nos são. O ser humano pode se entregar aos vai-e-vens da vida, pode confiar-se a esse movimento pendular
que é a nossa vida, né? De prazer e dor, de alegria e tristeza, nascimentos e ocasos, encontros, desencontros, reencontros. Para lembrar a música do Poetinho. Por quê? Porque esse mistério de amor sustenta a nossa existência em todas as suas oscilações. Outra canção que me vem o tempo todo, essa eu não sei se vocês se lembram. Nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo, nas mãos de Deus, vou até o fim, bem sei Deus cuidará de mim, seguro estou em suas mãos. O Caetano Veloso, que não é bobo nem nada, gravou uma música do Kleber Lucas, que eu não sei se vocês conhecem, é um jovem rapaz lá do Rio de Janeiro, tive o privilégio de conhecer há alguns tempos atrás, em que a nossa igreja cristã de Ipanema resolveu bancar a reconstrução de um terreiro de candomblé destruído por evangélicos na Baixada Fluminense. E o Kleber Lucas se juntou a nós num movimento muito bonito, a pessoa jogada naquele mundo mais, né, gospel ali, aquela espiritualidade muito desencarnada, e ele se sentiu comovido com aquilo, refez um pouquinho a sua história, a sua negritude, né, as favelas que ele visitou, nas quais ele foi criado, né, revisitou aquela herança, foi tão importante para ele, a herança, né, da religiosidade negra, e ele teve uma mudança bonita, cara, e foi conosco no dia que nós fomos lá inaugurar a reconstrução do terreiro lá na Baixada Fluminense. E eu nem o conhecia, na verdade, depois eu conheci e tal. E o Caetano Veloso, como eu disse, não é bobo nem nada, sabendo dessa força, dessa potência que é a religiosidade evangélica desse país, resolveu gravar com o Kleber Lucas uma música, né? E o Caetano, por isso que eu acho, ele foi no ponto. O que esse povo tem de mais bonito? Que, aliás, é o mais esquecido, mas é o mais bonito. Deus cuida de mim, nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, eu não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Isso é o sumo dessa poesia. Isso é o que dá sentido profundo à nossa gratidão. No fundo, nós somos gratos por essa graça. Alguém falou da graça, que eu tive o privilégio de conhecer a graça nessa igreja. Eu fiquei me perguntando se é a mulher do irmão ou se é a graça mesmo. Que fosse a mulher. É a graça, é a graça. A graça. Amor merecido. De acolhermos que não somos por nós mesmos, não nos sustentamos um minuto sequer por conta de nós mesmos. É a graça. Deus cuida de mim. A sombra de suas asas. Bonito, porque não é as asas. Ninguém está pendurado nas asas de Deus. Até porque tudo isso é criação humana. São metáforas. O que são as asas de Deus? O que é a mão de Deus? Ou seja, é uma coisa nossa, né? É a sombra. A sombra não é nem a asa, é a sombra. Eu não vejo, eu não controlo, eu não sei, eu não consigo explicar, mas alguma coisa nos protege. Como a Naná, uma mulher presbiteriana lá do interior de São Paulo, da cidade de Ourinhos, esposa do reverendo Eduardo Emery, que poderia muito bem estar na IPU, foi expulso do seminário centenário de Vitória.
e resistiu, subvertendo até hoje. Está na igreja presbiteriana, é um pastor da igreja presbiteriana. Porque tem gente lá que resiste. A igreja presbiteriana do Brasil, ela está 50 anos atrasada. Mas tem muita gente ali que está ali por fidelidade a esse Deus do salmo, a esse mistério de amor. E a Naná é uma dessas mulheres. Ela partiu essa semana, teve um câncer avassalador. E a Naná, cara, o testemunho dela é lindo, porque ela parecia repetir o dito de Santa Teresa d'Ávila, quando dizia: olha, eu me sinto só, eu me sinto quebrado, eu me sinto pequena, mas não abandonada. Isso é a fé. Isso é um mistério de amor. É isso que o salmista está dizendo. É esse mistério que mantém a nossa vida em todas as oscilações. Tem um poema do Rio, se vocês me permitem dizer, diz o poeta: as folhas caem como caíssem murchas dos jardins do céu. Caem com gestos de quem renuncia. E a terra só na noite do cobalto cai de entre os astros, na amplidão vazia, caem todas as coisas. Olha em redor, não precisa estar nessa linda cidade de Belo Horizonte, com essas árvores belíssimas no meio dessas ruas. Que coisa bonita isso. Eu quero mudar para essa cidade, eu acho. Que coisa mais bonita, coisa emocionante. Olha em redor. Cair é lei geral. As folhas caem. Cai. Tudo cai. Nós também caímos, envelhecemos. Tudo cai, mas a terna mão de alguém colhe afinal todas as coisas que caíram no mundo. A eterna mão de alguém, a terna mão de alguém colhe afinal as coisas, as estrelas, as folhas que caem no mundo. Deus é o grande lixeiro da vida. Cai tudo, ele vai lá, ele olha silenciosamente a sombra das suas asas. Sabe que asa é a sombra? Alguma coisa diz que ele está ali. Que ele não nos deixou. Mesmo quando colocaram o cadeado lá. Quando os poderes da idiotice, os poderes da desumanidade mais profunda se manifestaram a ponto de dizer agora não tem mais sentido. A providência divina. Celebrar 72 anos é, sobretudo, celebrar a providência divina, não é verdade? Mas, essa providência divina a que a gente se refere nessa manhã, ela nada tem a ver com uma certa ideia de providência divina que a gente vê, sobretudo, nos meios calvinistas, né? E a gente está nesse universo aí calvinista. Sabe aquela ideia da predestinação? É uma espécie de sagrado, assim, quase como um Deus para certas, né, comunidades presbiterianas, uma certa leitura da predestinação, como se Deus tivesse uma prancheta nas mãos e já soubesse tudo que vai acontecer no futuro. Está tudo escrito, pelo amor de Deus. Isso é a ideia da providência? É isso que o Salmo está dizendo? É isso que Hilke está dizendo? Essa eterna mão que vai colhendo as coisas na medida em que elas caem. É isso. O teólogo Paul Billet, num sermão proferido lá em Nova York, no seminário União, uma reflexão linda que ele faz sobre Romanos 8, diz assim:
a ideia da providência divina nada tem a ver com isso, e que Deus saiba anteriormente as coisas que aconteceram, nada disso. A ideia da providência divina é muito simples, é que nada nessa vida pode quebrar esse vínculo divino de cuidado que Deus tem para com o mundo. Nada, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. É isso, Jorge. Isso é. Se a gente quer reler essa palavra predestinação, tem que ser nesse sentido. Nada pode quebrar esse vínculo de amor, de cuidado que Deus tem com a vida. Portanto, as comunidades cristãs são sim um lugar de aprendizado, um lugar de afibrilamento moral, ético, digamos assim, são um lugar para a gente crescer nessa convivialidade, tantas coisas que foram lembradas bonitamente nessa manhã, mas elas são sobretudo um lugar para a gente acordar, para a gente despertar, para esse pulso do cuidado divino que bate no coração do mundo. Por isso, o papel da igreja, o senhor tem razão, não é encher templos, mas encher corações. Encher corações com esse gostinho, com esse incenso, esse cheiro do mistério maior que bate no coração do mundo. Não é encher auditórios, não é encher o coração das pessoas de crenças, muletas. É enchê-las de confiança e não de crenças que as tragam a sensação de que podem controlar o mundo. E assim mesmo. Confiança é outra coisa. É o que estamos vendo aqui, é o que o salmista está nos dizendo. Bom, mas eu, como pretendo voltar daqui 5 anos aqui para um novo salmo, quando vocês fizerem 77 anos, né, de vida, eu tenho que terminar aqui a minha reflexão. Então agora vamos para o segundo e último ponto. Ora, a pergunta é, e nós temos que fazer essa pergunta, sobretudo aos 72 anos de vida, mas como é que podemos acordar para esse cuidado divino que pulsa no coração do mundo? E podemos viver alienados disso, podemos viver distantes disso, podemos desconhecer isso. Por isso o Salmo, ele nos faz um convite, ele nos dá uma pista de como despertar para esse cuidado divino. E aí o Salmo diz o quê? O Salmo começa já com esse convite, com esse chamado, né? Então, elevo os meus olhos para os montes. O Salmo nos convida a sairmos daquele ensimesmamento, elevarmos os olhos para os montes. Uma das coisas mais bonitas aqui de Minas Gerais, que me encanta realmente, é essa coisa das montanhas. É um negócio incrível, né? É coisa linda. Lá em Juiz de Fora, isso é até problemático, porque, por exemplo, o aeroporto lá mais próximo fica praticamente 1h30 da cidade, porque é um lugar mais plano. É difícil o lugar, às vezes é mais rápido para o Rio de Janeiro do que para o aeroporto lá na Zona da Mata. As montanhas, os montes, elevam os olhos para os montes. O profeta Isaías, no capítulo 40, mais ou menos, elevai-os, ele diz, levantai os vossos olhos e vede. É uma variante desse convite, levanta, olha para além de si. Um detalhe bonito, o nosso coro lá de Ipanema tem uma canção, não sei se vocês cantam aqui, é aquela canção, levantai-vos. Levantai-vos, levantai-vos, levantai-vos e andai.
Rapaz, aquela música me emociona um tanto. Eu acho que tem a ver com isso. A mesma palavra grega para dizer ressurreição é a palavra Anastácia, daí a linda, belíssima palavra Anastácia. Que significa o quê? Levantar. Levanta. Desperta. Como eu disse há pouco, talvez a essência das comunidades jesuânicas, estamos aqui, 72 anos, que é ser fiel ao legado de Jesus. Talvez a essência seja ser um lugar não de culto propriamente. O culto é importante, mas não é o mais importante. De ser uma instância moral, importante, mas não é o mais importante. Elas devem ser, acima de tudo, um lugar para o despertar. Despertar. Um lugar onde despertamos para uma outra forma de viver essa vida. Aliás, nos evangelhos, esse é o tom dos evangelhos. O Jorge falava da literatura apocalíptica, né? Acho que muito mal compreendida e interpretada. Os textos, por exemplo, dos evangelhos, né, que Jesus, né, fala, mantenham-se vigilantes, vigiai, né, orai, permanecei vigilantes. O problema é que a gente lê esses textos sempre numa chave do medo. E o medo é sempre paralisante. E o texto acaba caindo na lógica da qual ele quer nos tirar. É como se esses textos eles nos recolocassem naquele lugar de termos controle. Tenho medo, então eu fico agora atento para continuar tendo controle, domínio sobre a situação. Ora, para os evangelhos, todos os cenários, por mais caóticos que pareçam, são uma ocasião para um despertar. Essa é a ideia. Despertai, acordai, orai. Orai é você se manter conectado, levantar os olhos e se manter conectado para essa presença divina que está colhendo as folhas que estão caindo. Porque todas as situações estão grávidas de Deus. Elas estão prenhes da possibilidade de novos nascimentos. Porque para Jesus, todo acontecimento, sobretudo trágico, é uma ocasião para um despertar, para um acordar, em linguagem bíblica, vigiai, colocar-se em pé, uma ocasião para um novo advento, para um novo aparecimento de um novo mundo. Aquele cadeado que podia ser um não, aquele cadeado que podia ser um fim, aquele cadeado foi a ocasião para um recomeço, uma nova postura, uma nova visão, uma nova forma de viver a fé. Podia ser qualquer coisa, menos alienada, menos esquecida, de que as pessoas fazem uso do discurso de Deus para proclamar os seus poderes, os seus domínios, através de doutrinas, através de tudo que quer que seja. E vocês estão aqui hoje 70 anos. 2 anos depois, está bem que o irmão pegou e quebrou o cadeado. Elevo os meus olhos para os montes. Ou seja, nós somos capazes de ultrapassarmos a nós mesmos. Nós somos capazes de transcender. Nós somos capazes de transpor esse ser humano que nós somos, né, que é feito pelo mundo, é criado pelas condições, né, sob as quais fomos criados. Esse mesmo ser humano fazido, desculpem a palavra, feito pelo mundo, é como se o Salmo lembrasse, nós somos capazes também de fazer o mundo. Nós somos criados, nós somos criadores. O ser humano é capaz de transcender, transformar
transformar-se, transmutar-se. O prefixo trans aqui é importante. Ele fala desse movimento de saída de si. Aliás, esse é um movimento que costura a tradição bíblica, a começar lá de Abraão. Abraão, sai da tua terra. O ide de Jesus é ide por todo mundo, é um sair. Somos condicionados por tantos fatores nessa vida, na verdade, fatores geográficos, fatores climáticos, fatores sanguíneos, fatores educacionais, fatores culturais, fatores econômicos, fatores políticos, fatores religiosos. Nós somos condicionados. Mas a fé bíblica, o convite bíblico é um chamado a quebrarmos essas hereditariedades fatoriais. Eleva os olhos para os montes. Leonardo Boff descreveu isso no livro dele, que acho que é o livro mais vendido da longa biblioteca de escritos dele, que é o livro A Águia e a Galinha. Né? E a ideia é essa: para de ficar ciscando, olhando para si. A águia que há em nós é chamada a quebrar essa hereditariedade, né, que faz com que achatadamente fiquemos escravos daquilo como que fomos feitos. Quebra isso. Começa a fazer, a criar. Eleva os meus olhos para os montes. Rubem Alves adora a imagem dos patos domésticos e dos patos selvagens. Esse esquecimento desse pato selvagem que é em nós. E a gente fica domesticado, porque fomos, né? A música lá do eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, serei sempre assim, Gabriela. A quebrar esse fator, Gabriela, eleva os olhos para os montes. Para onde estão voltados os nossos olhos? O que nos faz míopes a esse mistério e grandiosidade do cuidado divino? O que nos impede de ver um mundo engravidado de deuses, prenho de possibilidades? O que nos domestica, nos rouba a capacidade de ir além, de levantarmos, de sermos ressuscitados pelo nosso Jesus nessa vida, não na outra vida? Aí é um problema dele, mas é aqui, a quebrarmos essas tantas causalidades fatoriais, tantos fatores, que mecanismos invisíveis operam em nós e que nos impede de elevarmos, irmos além, algum velho ou novo medo. O que nos impede? Esse mecanismo de repetição que asfixia o novo, que está sempre diante de nós e não permite a abertura, aquele que faz novas todas as coisas e que permite termos a consciência clara de que Deus é aquele que faz com que não nos enlouqueçamos. Deus é aquele que faz com que a nossa vida, essa vida profunda, interior, nunca envelheça, nunca fique velha, mesmo tendo 72 anos. Que não permite que envelheça nunca essa capacidade de sonhar, de ir além de si. Então, que Deus nos ilumine, que Deus abençoe essa linda comunidade e que vocês continuem nesse constante despertar, acordar, levantar-se para essa presença maravilhosa desse mistério de amor que colhe todas as coisas que caem no vão e que cuida de nós, E aí, Jorge, claro, a gente não vai ter tempo, mas a gente podia falar de um terceiro elemento, a gente ser presbiteriano, continuar na tradição presbiteriana dos 3 pontos.
o que isso implica no sentido da nossa atitude diante do mundo. Pois se trata de acordar para esse cuidado divino, isso só pode despejar em nós uma transfusão de sangue nas nossas veias, que ao invés de querer controlar o mundo, controlar a vida, controlar as pessoas, nós cuidarmos da vida, cuidarmos do mundo, cuidarmos das pessoas. Essa palavrinha que parece esquecida num plano nacional, sobretudo nesses últimos 4 anos da nossa vida como brasileiros e brasileiras. Vamos quebrar essa quase hereditariedade fatorial. E vamos, gente, viver como Deus vive, como lixeiro, catando as folhas com cuidado que caem no chão, cuidando da vida, cuidando de tudo. E nos domingos que aqui vocês estiverem, seja uma ocasião para vocês despertarem cada vez mais para esse cuidado. E se assim for, meu querido reverendo Jorge, essa igreja não vai morrer. Essa igreja não vai envelhecer. Porque tem muita igreja cheia de gente aí, mas está velha, está envelhecida. Acha que ainda pode lutar por um Deus que quer dominar todas as coisas e não cuidar de todas as coisas. Um beijo no coração de vocês, que Deus os ilumine, que Deus os abençoe, agora e sempre. Amém. Amém.